nós somos do Presepada Geek. Eu falo de Belém do Pará, então nós somos uma página aqui do Norte que faz isso aqui para trazer toda essa cultura de cinema, de série, de coisa boa para cá, porque eu acho que não tem nada mais democrático, mais generoso do que arte, né? Eu assisti o filme e eu chorei muito. Eu também ri muito. Eu sou bem suspeita para falar de chorar em filme, porque eu choro assistindo Globo Rural. Eu sou muito assim, Mari. Você falando, eu fui a responsável pela pergunta que a gente ficou meia hora da entrevista, né? Mais cedo. Dos limites do humor. E você falando, eu fiquei chorando, assim, eu me arrepiava toda. Meu Deus, eu preciso ser amiga dessa mulher, eu preciso ser amiga dessa mulher. Cibele maravilhosa, Catarina. O Rafa, a gente teve algumas instabilidades, mas eu queria que vocês seguissem nessa linha de falar como que foi fazer esse filme. É muito difícil, né? Trazer o humor com um assunto muito necessário. Olha, eu vou dizer o seguinte, quando fui fazer o filme, claro que assim como qualquer outro trabalho que eu faça na minha vida artística, eu apostei muito nas minhas intuições, assim, que são as que eu mais escuto para fazer qualquer tipo de trabalho. Quando eu percebi que as minhas intuições não eram suficientes, eu fui pedir ajuda. Até porque, quando a Cibele foi confirmando os nomes do elenco, eu falei, opa, eu não quero passar vergonha, eu não quero ser o protagonista que é o piorzinho, eu não quero ser o cara que faz a cena, mas assim, pô... é o dono da bola, né? Entrou porque é o dono da bola. Muito com isso. Eu falei assim, então a minha intuição não vai só funcionar. Aí eu me lembro que eu fui fazer um trabalho de coach com o Luiz Mário Vicente, que é um preparador de cinema incrível, que preparou gente de todo tipo, né? Para tudo que é produção, assim, eu fiquei com ele 2 semanas fazendo um trabalho intenso, onde o maior objetivo era trazer a emotividade, o choro para a comédia. Porque como comediante, ninguém nunca me vê mal. O comediante de stand-up, inclusive, ele tem essa característica, assim, ele sobe no palco em frangalhos, ele toma pé na bunda da namorada, ele termina casamento, mas ele tá ali em cima do palco, em frangalhos, tentando fazer as pessoas se divertirem. Você não vê esses caras chorarem, essas minas chorando, você não vê. E a mais dificultosa tarefa para mim era chorar, era fazer com que esse cara tivesse suas fragilidades expostas, assim. E me lembro que foi um desafio e tanto, assim, fazer o Luiz Mário Vicente me fazer chorar. E no dia que eu gravei a cena em que eu chorava com a Cibele, ainda está no meu repertório dos dias mais difíceis da minha vida artística, assim, sabe? O dia que eu fui chorar. O dia que o Flávio chega na casa da mãe vazia e tem um take bem na cara dele, e ele chora. Aí eu falei com a Cibele antes, eu fui, levei música pro set, eu ouvi a música, eu pedi pra Cibele 5 minutinhos, aí a Cibele tentou fazer dinâmica de psiquiatra comigo, eu falei, não funciona, não vai conseguir. Ela tentou, mas eu falei, não, eu não vou conseguir acessar. Mas quando eu fiz, eu falei, olha, tenho aqui uma das melhores experiências da minha vida. Acho que foi isso. E, Rafa, tirando isso aí, eu acho que foi mais fácil do que montar um berço, não foi? Não, mas montar berço é fácil. O filme ainda é uma das mais difíceis que eu fiz, mas também está no leque das mais prazerosas, assim, sabe? Até porque se uma experiência é só difícil, ela passa a ser uma experiência traumática, como, por exemplo, a Bjork, falando sobre ter feito o filme com Lars von Trier, O Dançando no Escuro. Ela tem isso como um trauma da vida artística dela, porque realmente, assim, o filme é uma porrada. Ela ela deveria ganhar um Oscar de melhor atriz por aquele filme. Mas ela não gosta nem de falar disso na carreira dela. Ela saiu traumatizada. Então, por mais difícil que seja um processo, você tem que ver prazer nele, senão ele entra no leque dos traumas do artista. E ele passa a não defender mais aquele projeto, ele passa a não brigar por aquilo. Eu nunca poderia fazer isso com um filme como esse, sabe? Então, montar um berço ainda é mais difícil. Ali tinha que ser ainda mais difícil, né? Eu imagino. Isso que o Rafa falou é muito importante. Eu tenho um cuidado enorme, porque a gente coloca a arte ali num pedestal, né? Mas eu coloco as pessoas, sabe? Num pedestal. Eu acho que nada está acima das pessoas. Então, eu imagino que eles vão dizer isso que eu estou dizendo, mas não sei, hein, gente? Se eu for uma megera, vocês me falam. Mas eu
penso que eu tive um cuidado com cada um. Com cada momento, sabe? Inclusive momentos em que eu falei, olha, não tem problema, não vamos fazer essa cena agora, a gente faz depois, a gente vê o que a gente faz. Mas, assim, nunca que eu iria colocar o filme, sabe, passar por cima das pessoas. Isso aí eu não faço. É só pegando o gancho do que o Rafa falou, eu espero que ninguém tenha saído traumatizado. Se saiu, talvez pelas nossas condições, né, de cinema nacional, que não é uma indústria que tem muita grana, né? Agora, é que nem você, Jéssica, a gente também deveria ganhar muito mais do que a gente ganha, né? Para fazer o que a gente faz, mas não ganha. Então, talvez os traumas possam ter sido dessa ordem, mas... Que eu falar, como eu falei lá mais cedo, é a gente quase naufragando no pedalinho no Lago Paranoá, é a gente gravando num lugar que o banheiro era longe pra caraca. Não querendo entrar na funerária. Não querendo entrar na funerária para gravar e tal. E quando você faz um filme com essa temática, eu acho que ele vira terapêutico pra gente também, né? Para além da Cibele ter esse diferencial, né, de ser psicóloga, de ter podido usar esse conhecimento dela para ajudar a gente a acessar certas emoções em certos momentos, eu acho que a temática inevitavelmente te leva para alguma reflexão, ele é um processo terapêutico, assim. Eu estou me lembrando agora, o Rafa foi falando sobre isso, do stand-up, que o cara nunca tá mal, ali no palco ele nunca tá mal, e eu lembro das conversas que eu tinha com o Rafa fora do set, e eu falava, Rafael, pelo amor de Deus, você não pode ser personagem de você o tempo inteiro, você não pode querer ser engraçado, não é possível que você ache que dá para ser engraçado o tempo inteiro, você tem que fazer contato com alguma dor em algum momento, né? Então eu acho que quando você mexe com esse tipo de temática, é terapêutico para todo mundo. Acho que todo mundo saiu um pouco mexido assim, em relação a esse tema, e talvez olhando para isso de uma forma diferente, melhor. Um encontro maravilhoso, assim, eu depois de, sei lá, 40 e tantos anos que eu já faço isso, eu prezo muito por isso, pelos encontros, sabe? Então, assim, Cibele, você estava falando do trauma, talvez por fazer um filme que não tivesse toda a grana, mas isso acaba que ajudou a gente a ficar mais unido, entendeu? Porque, às vezes, você chega num lugar que tem muito dinheiro, que tem uma puta produção, que tem tudo do bom e do melhor, mas não tem o que mais tem que ter, entendeu? Que somos nós ali, isso que o Rafa estava falando, da escuta, entendeu? Dessa generosidade, dessa coletividade, porque isso, para mim, nessa altura do campeonato, é o que importa, entendeu? É o coletivo, ainda mais quando você está fazendo um filme, contar uma história, entendeu? Então, eu acho que a gente, tudo somou para a gente, e você, Cibele, sabe, melhor do que o Rafa, ou talvez do que a Mari, eu estava realmente vivendo uma revolução na minha vida, uma revolução. Então, o trabalho, ele resgata a gente, ele salva a gente, e não importa, às vezes você está de novo eu falo, está num negócio que tem tudo para dar certo, e não dá. Então, esse trabalho, não sei como vai ser com o público e tal, mas para a gente, pelo menos eu sinto, ele deu certo. Com a gente, com o elenco, ele deu certo. Saímos felizes, sabe, que legal, que trabalho laços bem construídos, né, Catarina? Com laços bem construídos que a gente quis manter. Sim, e sendo ouvido, e sendo acolhido, e tudo, entendeu? Então, foi incrível. Eu estou boba, eu estou numa fase que eu falo, eu choro. Eu estou chorando aqui também, você falando, eu estou chorando. Mas realmente, hoje em dia, se falar, a Catarina é ótima atriz, que ótimo, claro que a Catarina gosta de ouvir que é ótima atriz, mas o que mais a Catarina gosta é estar num ambiente de trabalho legal, como foi o nosso. E isso não acontece todo dia. A gente sabe, a gente que trabalha com isso, sabe que a gente tem que matar um monte de leão por dia, que é o que o Rafa estava falando, a vida está acabando, você tem que ir lá fazer graça, seja no stand-up, seja no vai que cola, seja na nossa própria vida,
sabe? Tem horas que a gente tem que fazer assim para não mandar o cara tomar no cu, sabe? Enfim, é isso, de verdade, é isso. Então, é uma luta diária. E, para mim, esse trabalho foi incrível. Eu faria 10 com você, 1000 com você, Sibeli. Com você outra vez. Por isso, sabe? Por isso, que eu acho que é o que importa. É o nosso crescimento individual, é a nossa vibe interna, é a felicidade e o que a gente manda do coração da gente. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, né? Não sei porque eu não vi o filme, mas acho. Jéssica que sabe. Comigo não tá. Tá incrível. O meu tempo acabou, uma pena, mas eu queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento. Você falou que vocês vivem revoluções, a gente também vive, e vocês compartilhando a de vocês, é como se a gente também explicasse a nossa. Então, a gente acaba dividindo tudo isso com vocês, recebendo o que vocês dividem, e por falar em receber, nesse tempo de eu, vocês serem nós, é muito, assim, grandioso. Eu agradeço muito por isso, e aquele nós, mas que é laço, né? Então, muito obrigada por isso. Vocês são incríveis. Rafa, parabéns pela Nara. Rafa, parabéns pelo que você está fazendo aí no filme. Sibeli, você é sensacional. Foi de uma sutileza, mas de uma necessidade assim, extrema para o mundo. Eu acho que o cinema nacional ele não vai ser mais o mesmo depois de Rir para Não Chorar. Olha, gente! Porque não é só roteiro, né? Sarrafo, hein? Porque não é só roteiro, é brilho no olho. Eu estava vendo aqui, eu não sei se é a tua luz que é muito boa, mas a todo tempo o teu olhinho está brilhando ali e os elogios não são em vão. Então, eu tenho certeza que não tem ninguém rasgando seda aqui. Rir para Não Chorar é realmente um filme incrível, de uma temática incrível. E, Mari, você está no meu coração, tá? Todos vocês. Obrigada, querida. Muito obrigada. Jéssica. Obrigada, Jéssica. Como Belém. Meninos, tudo bem? Essa questão do banho aqui, eu tô no norte, então a gente toma banho depois que toma banho. Tá super quente, o nosso natural aqui é 30 graus, né? Nossa temperatura normal é essa. Caraca. Mas vamos lá. Eu sou que lugar você tá? Oi? Que lugar você tá? Em Belém do Pará, bem na capital mesmo. Boa. E nós somos um veículo apaixonados por cinema e série. Eu acho que é nisso que a gente entra de ponto comum com o Rir para Não Chorar. O muito amor que a gente tem em fazer isso, né? Vocês não estão tão habituados, o Patrick, a gente tira ele daí, mas de repente vocês dois, Renato e Oscar, não estão tão habituados com a tela. Mas eu queria escutar isso de vocês, como é que está sendo essa telona, né? Não é mais YouTube, não é mais Story, mas essa telona toda. E saber do Patrick também como é a segunda vida, né? Depois do acidente, depois do câncer, o que mudou, como é que está sendo depois desse episódio. Respondi eu primeiro? Pode ser? Vamos nessa. Assim, como você falou, é diferente, é novo, mas eu me diverti muito, assim, porque aquilo que o Oscar estava falando, a direção deixou a gente muito tranquilo, as pessoas que estavam em volta de mim ali no filme, a maioria eu conhecia, e quem eu não conhecia me recebeu muito bem, então, assim, ajudou demais esse fato, né, da gente estar ali rodeado de gente querendo ajudar, que geralmente não é assim, né, quer dizer, nem sempre é assim, né, as pessoas nem sempre estão com a melhor intenção de ajudar. Mas foi muito legal de fazer. E é uma experiência nova que vou querer fazer novamente. Então, na verdade, eu já fiz filme antes, né? Uhum. Mas eu nunca fiz um filme que eu interpretasse a mim mesmo. Então, foi uma coisa completamente diferente das coisas que eu já fiz. Tanto em série, como cinema, programa de televisão, apresentação e tal. Ou show mesmo de stand-up. Então, foi muito... É o que eu falei na outra... Acho que foi na primeira de manhã. É muito louco sair de São Paulo e ir para Brasília, gravar uma cena 2 vezes e tá bom, já temos. Pô, mas caramba, eu tô aqui, não tem nada mais para fazer da minha vida, eu tô com essa diária paga. Então, foi legal. Mas deve ter a ver com excelência, viu? Ou falta de tempo deles. Eles precisavam fazer mais coisa. Falou assim, vai, Oscar, já deu, vai, já vaza. O Patrick tá dizendo que não. Não foi não. Te garanto. A gente... nenhum preconceito, tá? Porque tem atores e atores.
Mas a gente vê, vocês como comediantes devem ver isso, né? Às vezes você vê uma comédia, e aí quando você vai ver a comédia, tá cheio de atores que não são comediantes, e a comédia fica batendo na trave, porque não tem timing. Enfim, a gente sempre, quando vai montar o elenco das nossas comédias, é uma prerrogativa que os atores sejam comediantes. Porque o comediante, ele é um bicho diferente. E assim, antes da gente chamar você, Oscar, óbvio que a gente fez uma pesquisa que a gente viu milhares de coisas suas em situações completamente diferentes. Então, quando a Cibele pega você, joga lá no, no ringue, né, e fala, faz, meio que tipo assim, ela já sabia o que ia sair, a gente já sabia, tanto que a gente tem uma brincadeira, né? Você dá o texto pro ator, e aí ele dá uma olhada no texto e você fala assim, vai, improvisa. E aí no final ele acaba dando o texto, só que do melhor jeito possível, sabe? Então foi um pouco isso, assim, tá lá no filme, não só os 2 takes rendendo, porque foram 2 takes com muita informação, como os 2 takes renderam, a gente teve que, tipo, pensar muito, tipo assim, nossa, vários momentos a gente pensou assim, cara, o que a gente escolhe? Qual momento a gente escolhe? Então, assim, teve muito material. Tem a ver com excelência, tem a ver com a Cibele saber, como diretor, exatamente o que ela quer, e é isso. Botou você no ringue já sabendo que em 10 segundos você ia mandar o knockdown, sacou? Então, tipo, acho que deu tudo certo, sim. Não, que demais. E você falou uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu sempre percebo que acontece no nosso cinema, e eu acho que tinha que mudar isso. Não porque eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas acho que tinha que mudar pelo bem do cinema e das produções e do público também, que é o seguinte, você vê muitos atores sérios fazendo comédia e não fazendo tão bem. Mas você vê excelentes humoristas fazendo muito bem o drama. Porque justamente a gente conhece o limite de uma coisa e de outra, assim, sabe? Você vê o Jim Carrey, por exemplo, que é um gênio, aí você pega sei lá, você pega 23, que é um filme que ele nem foi bem, e ele faz muito bem, entende? Ou você pega Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que ele manda muito bem também. Então, assim, você tem vários humoristas, vários humoristas que fazem papéis que não são do conforto deles, indo muito bem. Agora, o contrário você não vê. Quer dizer, o contrário, você não vê humoristas aqui no Brasil fazendo papéis dramáticos. Mas o contrário você vê, pessoas que não sabem fazer comédia e vai lá e entrega uma coisa mais ou menos, justamente porque eu acho que é porque acha que a comédia é fácil de fazer. Então, sim, acho que isso tinha que mudar aqui. Acho que tinha que ser, os produtores tinham que ser mais ousados, colocar mais rostos menos conhecidos e tão bons quanto, até para poder mudar um pouco as caras do cinema, porque senão é sempre a mesma galera. Falou tudo, é assim que a gente pensa. Olha, eu vou resumir. Eu nasci de novo, 2 vezes num espaço de 1 ano, né? Tipo, assim, os meninos acho que não sabem, mas em setembro de 2020 eu sofri um acidente, desse acidente grave e tal, me quebrei da cabeça aos pés, literalmente, assim. Ah, foi grave o acidente, então? Foi. Eu tinha terminado Porque Você Não Chora, e no dia da estreia em Gramado, eu tava voltando para Brasília para assistir um filme com o pessoal aqui. Estrada vazia, era meio da pandemia, não tinha ninguém na estrada. Não sei se você já andou nas estradas aqui perto de Brasília, mas é tudo reto, não tem curva, é tudo plano e reto. E eu estava andando numa estrada que era pista dupla, tinha 2 caminhões do lado direito da pista, eu estava do lado esquerdo, na hora que eu fui passar por eles, um resolveu passar o outro. E aí me jogou para fora da pista, eu capotei várias vezes em alta velocidade, deu perda total no carro, quebrei os 2 ombros, joelho, tornozelo, pulso, fraturei coluna, cortes, enfim, um monte de coisa. E aí, quando eu fui fazer os exames no hospital para ver todas as fraturas, viram que eu estava com uma coisa que parecia ser um câncer. Depois fui fazer a biópsia, vi que estava com câncer também. Descobri que o acidente foi em setembro, descobri que estava com câncer em fevereiro de 2021. Caraca. Basicamente assim, tipo, faz você dar uma olhada, né, revisitar as prioridades da sua vida. Eu, além de estar com câncer, eu estava com hipotireoidismo, eu estava com Hashimoto, que, né, um negócio que dá uma depressão meio ruim, assim, fora os remédios para dor que eu tinha que tomar, que eram muito pesados. E eu tive que fazer toda a trilha da série Colônia enquanto eu estava acidentado, porque não tinha, no meio da pandemia, ninguém queria vir gravar nos estúdios, então eu estava todo quebrado, tipo, com o braço amarrado, tocando violino, violoncelo, assim, foi bem punk rock, assim. Mas o que, assim,
posso falar com tranquilidade. Fiz a cirurgia, tirei o câncer, estou terminando o tratamento do câncer. E, cara, hoje eu tô com 42, mas eu me sinto com 27. Eu tô zerado, pronto para outra e vamos nessa, sacou? Tipo, tô super bem. Sim, toda a medicação que eu tomei deu uma influenciada no resultado final da trilha. Depois, se vocês quiserem ver, o Colônia tá no Globoplay. É uma série sobre aquele hospício de Barbacena, que as pessoas iam lá para ser mortas, né? Morreram 60 mil no Holocausto brasileiro. Então é bem pesado, assim, isso reflete lá. Mas aí, quando fui fazer a trilha do Rio, eu já tava good vibes, já tava zerado. Caramba, que incrível, hein? Desculpa, gente, trazer isso para vocês, mas eu precisava saber, porque é incrível. Não, foi até legal, porque não tinha a menor noção. Caramba. Não, mas tudo certo, sabe? Tipo, é um pouco isso, né? Eu acho que em outra escala, pessoas que perderam seus entes queridos e tal, acho que esse momento da pandemia serviu muito para a gente, todos nós, revisitarmos as nossas prioridades, né? Quando você tem que ficar trancado em casa, sozinho, você começa a pensar, o que realmente importa, né? Então é um pouco isso, mas, assim, falando de uma maneira geral, tô bem, tô ótimo. Obrigada, vocês estão vivendo maravilhosamente bem, entregando muito pra gente. Renato, teu vídeo de ontem tá excelente, viu? Então, muito obrigada mesmo. Vocês estão compartilhando muito, partilhando muito, engrandecendo muito. O filme está sensacional. E é só isso que eu tenho para falar para vocês. Muito, muito obrigada. E, Patrick, você é fera demais. Aproveitando aí, força para o pessoal do Norte, do Audiovisual do Norte, que tem crescido exponencialmente. E espero que... né, vai dar certo. Vai dar certo e que continue crescendo exponencialmente. A gente tem feito um trabalho de formiguinha aqui, mas está incansável. Obrigada, gente. Vocês são massa demais. Valeu.